Olá, personas! Sou o professor Silvano Prates, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da série Frações, Conceitos e Operações. Esta é a aula 16 e vamos tratar do seguinte: quando se multiplica um número real por metade, por um terço, por um quarto, qual é a relação que existe? Antes de tudo, se você gostar desta aula, já dá um like aí, porque este like vai ajudar com que mais pessoas assistam a este vídeo, ou seja, você vai ajudar a expandir mais o ensino da matemática para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva e ative aí o sininho para receber notificação de novas aulas. Quando você multiplica um número real por meio, ou por um terço e um quarto. Por exemplo, vamos ver aqui, meio, metade de 40. Nós já vimos que a palavrinha de se refere à multiplicação. Então fica meio vezes 40. E aí nós vimos também que para multiplicar frações é o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Mas nesse caso aqui, observe que 40 vezes metade é equivalente a 40 metades. Facinho, né? Então, é a metade somada 40 vezes. Então, 40 metades. Ou seja, 1 vezes 40, 40. E o 2 repete aqui porque embaixo de 40 é o número 1, fica 2 vezes 1, 2. Qualquer fração também é uma divisão. Então, quanto dá 40 dividido por 2? É igual a 20. Então, vejam que este 20... ele se refere a 40 dividido por 2. Vamos para um terço. Vamos ver aqui um exemplo. Um terço de 30. Estou usando número redondo para você entender o conceito, tá? Entendendo o conceito, você sabe que se aplica a qualquer número real, não importa se é negativo, se é com vírgula, não importa, tá bom? Então aqui, um terço vezes 30. Um terço vezes 30. Então é a mesma coisa que 30 vezes um terço. 30 vezes um terço são 30 terços. Tranquilo de compreender isso, né? Então aqui embaixo é o número 1. 1 vezes 30, 30. 3 vezes 1, 3. Fração é divisão. Então é a mesma coisa que 30 dividido por 3, que é igual a 10. Veja que na realidade aqui, além de ser uma fração imprópria, também é uma fração aparente. Frações aparentes são aquelas em que, na realidade, quem está envolvido aí é um número inteiro, tá? Então, 30 terços igual a 10. Então, isso aqui equivale a 30 dividido por 3. Um quarto, por exemplo, um quarto de 32, por exemplo, tá? 1 quarto de 32 é 1 quarto vezes 32. 32 vezes 1 quarto. Percebe que é o mesmo que somar 1 quarto por ele mesmo 32 vezes? Então a multiplicação facilita. É um atalho da adição de parcelas iguais, mesmo que seja fração. Então vai ficar 32 quartos. 32 dividido por 4... tenho 32 na tábua do 4, que é igual a 8. Isso aqui refere-se, então, a... esse 8 é o 32 dividido por 4. Então, veja bem, olha a conclusão que a gente pode chegar aqui. Toda vez que você multiplica um número real por uma metade, é a mesma coisa que dividir este número por 2. Pode fazer o teste aí com qualquer número. Por exemplo, metade de 10. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. Tá vendo? Um terço de 30, você quando multiplica um número real por um terço, é a mesma coisa que pegar esse número e dividir por 3. Então, multiplica por um terço, é o mesmo que dividir por 3. Multiplica por um quarto, é o mesmo que dividir por 4. Multiplica por um quinto, é o mesmo que dividir por 5. E assim por diante. Também pode aparecer esse formato aqui, metade
pode aparecer assim, ó, 0,5 vezes 40, que é o mesmo que 20. O 0,5 é meio. Multiplicou por meio, é a mesma coisa que dividir por 2, tá bom? A mesma coisa se aplica, por exemplo, ó, 1/4 é 0,25 vezes 32. Experimente fazer na calculadora aí, é igual a 8, que é o mesmo que dividir por 4. Isso aqui, ó, transformando em fração, 25 centésimos é igual a 1/4. É a mesma coisa. Tá legal? Então fica a dica aí. Toda vez que aparecer numa expressão numérica ou em algum lugar em que você tem que multiplicar o número por meio, seja assim fração ou seja assim número decimal, você já sabe, divida por 2, tranquilo. 1/3, vezes 1/3. É porque a forma decimal de 1/3 é 0,33333, vai embora para o infinito assim, tá? Multiplicou por 1/3? Já sabe, divide por 3. Multiplicou por 1/4? Você já sabe, fica a dica aí, divida por 4, que é a mesma coisa para facilitar o cálculo aí, tá legal? Até uma próxima aula, forte abraço!